Fala pessoal, Gazeta Esportiva chegando nessa segundona fria, mas o programa tá quente. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Grande noite para você que acompanha a Gazeta Esportiva. Bom demais estar de volta. Tava com saudades. Muito bom, a gente também tava com saudades. Flávio, seja bem-vindo aqui nesta segunda-feira. Muito obrigado. Não tão bem-vindo quanto o Celso, né? Que o Celso foi recebido com banda. Eu não fazia tempo que eu não via. Uma banda, todo mundo com máscara. Parabéns, foi legal. Olha só, nem pense em mudar de canal. Já já a gente volta para falar do Campeonato Brasileiro, falar de Champions League e também da novela Naming Rights da Arena Corinthians. Antes disso tudo, tem dicas. Bom, voltamos e vamos direto com a nossa enquete. Celso, Flávio e você, torcedor, dá uma olhada. Você acha que o Igor Gomes foi sacado do time do São Paulo, time titular do São Paulo, por causa das declarações do empresário dele? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. O que você acha? Quais foram as declarações exatamente que o Fernando Diniz Ontem o Garrafa falou direitinho a declaração ele escreveu no Twitter. O Wagner Ribeiro escreveu o seguinte: que o Fernando Diniz não era técnico para São Paulo. Que a receita para estragar um jogador é mudar ele de posição, jogar de costa pro gol. Isso, o Igor Gomes estava jogando não é o de São costas. Paulo. É preciso saber se impor, não perder o comando do elenco. E que ele estava pondo o Igor Gomes para jogar de costas para o time. E de lado, no lado e de lado, e que ele é um cara que é para receber a jogada e sair jogando, e que o Fernando Diniz era jogador de clube pequeno e que 3 times que ele já tinha dirigido foram rebaixados. Vocês acham que o Igor foi sacado por causa disso ou não? Jamais. Em primeiro lugar, apesar de estar em férias, em tempos de pandemia, ficamos por aqui e acompanhamos o que aconteceu. O Igor Gomes estava jogando mal. Ele fez uma fase pré-pandemia ou pré-paralisação, que a pandemia continua, muito boa. Depois voltou e não conseguiu jogar mais. E o Fernando Diniz tem total... É ele quem treina o time, é ele quem escala o time, é ele quem vê as melhores peças. Então faz sentido tirar. Tem nada a ver com o que disse o Wagner Ribeiro. O que você acha, Flávio? Seguramente não. Sinceramente, eu acho até que o Fernando nem sabia disso. Porque ele não é muito de ficar ligado em rede social. Claro que fica sabendo e tal, mas olha, a chance é zero. Está acompanhando o que todo mundo fala, a chance né? é zero. Conheço bem o Fernando. Pode ficar bronqueado agora, né? Depois disso tudo, mas não que... Ninguém gosta de sofrer críticas e tal, mas não vai tirar o jogador. Ele não vai prejudicar o trabalho dele. Claro. E vocês acham que essas declarações do empresário prejudicam o Igor Gomes? Com o Fernando Diniz, não, porque ele separa, mas isso é preciso tomar um certo cuidado, que em alguns casos pode trazer um prejuízo. O Fernando Diniz é um cara muito querido pelos jogadores, que ele é o chefe e ele é muito querido. Quer dizer, se ele tirasse o jogador só porque o empresário disse alguma coisa, seria de uma pequenez, sabe? E perderia tão mesquinho e perderia esse respaldo, entendeu? Ele jamais faria isso. Bom, nosso QR Code está aqui. Aqui, ó. Você pode posicionar seu celular e entrar e votar pelo site gazetesportiva.com. Mande um vídeo de até 10 segundinhos com o celular deitado, fazendo algum comentário, respondendo a nossa enquete. Celular deitado, tá? Tá frio, uma touquinha, deitadão. No frio você pode ficar deitado também. E o telefone é 11 99479 1633. Pantufa. Segura aí. O pessoal fica mandando tudo deitado, certo? Imagina, eu já conheço isso. Não, eu pedi o celular deitado. Olha, segura aí que já nós voltamos para falar do São Paulo, porque ontem no Morumbi teve clássico entre Palmeiras e Santos. Vitória do Verdão, mais uma vez, com o brilho do garoto Patrick de Paula. Domingão, dia de clássico, dia de Morumbi. Não se trata de um jogo das décadas passadas, é isso mesmo. Palmeiras e Santos se enfrentaram na Casa Tricolor porque o Allianz Parque foi palco de um evento drive-in que transmitiu a final da Champions League. Mas quando a bola rolou, o Palmeiras parecia se sentir em casa. Logo aos 4 minutos, Luiz Adriano recebeu o passe açucarado de Lucas Lima, mas parou no goleirão. O Santos, por sua vez, respondeu com Marinho, que cobrou falta direto para o gol. Mas o nome do primeiro tempo foi mesmo Bruno Henrique. O volante recebeu de Luiz Adriano na entrada da área e bateu rasteiro, mas João Paulo fez grande defesa. Cada vez mais em cima do Santos, o Palmeiras acabou dando espaço para o contra-ataque. 4 santistas contra 2 palmeirenses. Só que Marinho foi fominha e decidiu chutar. Como quem não faz, toma. Nos minutos finais, o Palmeiras foi premiado com o gol. Bruno Henrique cobrou falta na barreira e, após consultar o VAR, o juizão marcou pênalti por toque na mão de Alisson. Luiz Adriano foi para a cobrança e não desperdiçou. 1-0 Verdão.
No segundo tempo, o Santos precisou de apenas 2 minutinhos para empatar. Em cobrança de falta, Jobson subiu mais alto que a defesa palmeirense para deixar tudo igual. Já aos 16 minutos, foi a vez do Palmeiras responder. Luiz Adriano foi lançado em velocidade e cruzou para William Bigode, que assustou João Paulo. Precisando se redimir com a torcida, o Palmeiras foi para cima. E aos 27 minutos, a estrela de Patrick de Paula brilhou mais uma vez. O volante recebeu na entrada da área e pegou de primeira para marcar um golaço. Daí em diante, o Santos foi para cima. Madison cabeceou com perigo, mas o goleirão palmeirense estava ligado e fez grande defesa para garantir um importante resultado para o Verdão. Essa foi a primeira vitória do Palmeiras em clássicos neste ano e veio em boa hora. Depois de protestos da torcida pelo desempenho ruim da equipe, o triunfo sobre o Santos ao menos dá uma trégua na fúria dos palmeirenses e na pressão em cima de Vanderlei Luxemburgo. Nós tínhamos o time do Santos na nossa cabeça, analisamos bastante, passamos o vídeo para os jogadores, analisamos os pontos fortes da equipe do Santos, assim como ele também analisado da gente. E foi uma atuação convincente. Eu fico satisfeito porque nós temos um jogo a menos, estamos avançando na tabela e vamos ter uma semana livre. Essa semana livre ela não é de treinamento, ela é de recuperação da carga que nós estamos tendo de jogos sequenciais. Poxa vida, você vê ele falou assim, nossa, teremos uma semana. Você imagina que vai aprimorar a questão de treinamento. E ele fala, não é para treinamento. É para descansar, em outras palavras, para descansar porque foi puxado até aqui. O jogo em si, o Palmeiras foi ligeiramente melhor que o Santos, então, pelo que produziu, mereceu a vitória. Mas quando você tem, inclusive, no mesmo horário, né, um Bayern e PSG, e você vê os jogos da Liga dos Campeões da Europa e você vê os jogos do futebol brasileiro, ainda mais depois que teve essa celeuma toda, por que técnico estrangeiro é tão bajulado aqui? É porque o espetáculo é outro. É assim, aqui todos os jogos, um clássico, por exemplo, é pautado pelo medo. Sabe, poucas chances são criadas, tudo muito amarrado, sem velocidade. Uhum. E quem promove o diferente aqui é técnico estrangeiro. Eu esperava mais do Palmeiras, apesar de todo o meu respeito pelo Vanderlei Luxemburgo. Eu esperava muito mais do Palmeiras, até pelo elenco que tem, Flávio. Não sei você. Mas eu fiquei tão feliz de sair gol em clássico. Nossa, porque o jogo clássico, vocês já sabem, 99% das vezes... Até contra tá valendo. Porque eles têm medo, é verdade. Todos têm medo, né? Lembra, todo dia estava falando, o Luxemburgo, ele empatou 6 clássicos e perdeu 2. Agora só tá para 1, porque empata tudo, né? E ontem, pelo menos, teve jogo, teve oportunidade de lado a lado. Foi justa a vitória do Palmeiras. Não dá para comparar uma coisa com outra, evidentemente, mas foi bom ter o jogo. E, de novo, o Patrick de Paula mostrando a competência dele, a diferença que ele faz no elenco. E aí é mérito do Luxemburgo. Que foi lá e resgatou pegou e trouxe o Gabriel Menino, o Verón não está titular ainda porque está machucado. Isso foi legal. O Patrick foi uma descoberta do Luxemburgo, porque eu não lembro dele com o treinador anterior. Não, ele jogou muito pouquinho. Ele apareceu naquela Copa das Favelas, no Rio de Janeiro. Uhum. Aí ele veio para a base do Palmeiras, que faz um trabalho bem legal com o João Paulo, que era antigo treinador lá no Vitória da Bahia. E aí começaram a surgir meninos. O segredo é colocar, porque o Palmeiras tradicionalmente não coloca jogadores da base. Muito raro. Recentemente colocou um, parece que deu certo, o Gabriel Jesus, né? E agora está aparecendo. Então está mudando a filosofia do Palmeiras, usar o pessoal da casa, e esses meninos são bons. E tem muitos ainda para colocar. Sim, o mérito do Luxemburgo é justamente esse. O Palmeiras, que investiu tanto nos últimos anos, né, esse ano, de repente, não investiu tanto e deu margem para que meninos, como citou o Flávio, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Gabriel Verón, que se machucou, por isso não está jogando. Que falam muito, tem bastante garoto lá que pode ser lançado. Sim. Então, estão correspondendo. Isso dá grana também, né? Você vê um Patrick de Paula jogando, você vê um Gabriel Menino, a personalidade deles, o espírito de liderança, parece que são jogadores veteranos e são jovens. O Palmeiras está fazendo certo. É isso aí. Bom, agora vamos para o nosso contato direto com o José Paes, lá na Academia de Futebol, com as novidades do Palmeiras. É o nosso Patrick de Paula aí. Quer dizer, José Paes, que teve um jogador que foi bastante elogiado pelo Luxa, é isso? É isso, Mi. Um beijo grande pra você, um abraço pra todo mundo. Obrigado, Flávio Prado, pelo elogio. É isso, Mi.
Lucas Lima foi bastante elogiado pelo Pofechô, Vanderlei Luxemburgo, no vestiário ontem, depois da vitória por 2-1 lá no Clássico contra o Santos. O Luxa está tentando recuperar esse jogador desde que ele, Luxa, chegou aqui no Palmeiras no início do ano. E agora o Pofechô está satisfeito com o desempenho do camisa 20. Vamos conferir o que disse o Luxa no vestiário. O grande jogador do Lucas Lima está dentro dele. A única coisa que posso fazer é escalar ele. Mas se ele fizer isso que ele fez hoje, a entrega dele dentro do jogo, talvez não tenha tido um jogo tecnicamente esmerado, com muita qualidade, mas jogou bola. A bola batia no pé dele, tinha direcionamento. Mas a entrega dele, do primeiro minuto até o último, o apito final do juiz, foi de destaque. Então, esse jogador, que o pessoal viu lá atrás, continua dentro dele. Ele tem que botar para fora, porque ele tem potencial para botar para fora. A única coisa que eu posso é botar ele para jogar e ele extrair isso, e ele colocar para fora, e acreditar que ele tem esse potencial. E não adianta o que ele ganhou, ou que ele ganha, ou financeiramente, ou de conquista para trás. Interessa daqui para frente o que ele vai fazer pelo Palmeiras. Eles estão aí, Scarpa, Rafael Veiga, os meia que nós temos, estão todos aí. O que eles vão fazer por nós? O que eles querem fazer? Quando eu falo assim, eu não escalo, quem escala são eles, então está sendo dada a oportunidade de nós jogarmos de uma maneira diferente. Tá aí a palavra do Pofechô, Mi, e a informação que a gente tem é a seguinte: o Lucas Lima, ele vai ter continuidade no time titular com o Pofechô nessa sequência aí do Campeonato Brasileiro. Mi. Valeu, Zé. E aí, o que vocês acham, primeiro, dessa declaração do Luxemburgo? Eu acho muito bacana, né? Porque dá uma confiança para o atleta, né? E é o que falta, talvez. O Palmeiras tem meias que seriam titulares em qualquer outro clube do Brasil. Rafael Veiga seria titular em qualquer outro clube. Jogando, né? Jogando. Sim, não, teoricamente. Ganhaca não Gustavo dá, né? Scarpa, Lucas Lima. Quer dizer, e não estavam jogando. E, de repente, esse feedback, esse respaldo, essa declaração que motiva o atleta, né? E depende mesmo do Lucas Lima. Ele não foi contratado pelo Palmeiras para um caminhão de dinheiro por obra do acaso. É que ele teve uma ótima passagem pelo Santos que deixou uma memória, digamos assim, muito viva no torcedor do que ele pode fazer, Flávio. Ele jogou bem ontem, realmente jogou bem, ele participou bem e eu acho assim, tem aquela coisa também da sombra que ajuda, né? Claro. De repente começa a aparecer essa molecada voando, o cara fala, opa... Tá na hora. Acho que acabou, sabe? Tem aquele negócio, não tem ninguém pro meu lugar mesmo, você dá uma acomodada. Aí começa essa molecada voando, e jogando bola pra caramba e com personalidade. Aí o cara acorda. Claro que o Lucas ainda é melhor do que o Gabriel Menino. Pode ser que o Gabriel lá na frente seja melhor que eu, mas ainda não é. Então ainda dá pro Lucas ganhar lugar, ensinar muito pro Gabriel Menino. Será que ele tá com falta de confiança? Porque por isso que o Luxemburgo falou, parece que assim, ele tem isso dentro dele, ele tem que conseguir tirar isso de dentro dele. O que eu posso fazer é escalar. Ele é capaz, o Luxa fala, né? Vocês acham que o jogador, no caso talvez do Lucas Lima e de alguns outros, eles sentem essa falta de confiança de tipo, será que eu mereço mesmo estar aqui? E isso vem, na verdade, essa confiança com a sequência. De jogos. De jogos. Então, você tem o potencial, mas você não foi bem. Aí te tira. Aí já abala a sua confiança. Aí depois você volta de novo com a pressão de ter que resolver. Torcida, não resolve. redes sociais falando Exato. um monte. Então, de repente, você mantém uma sequência, foi bem um jogo, no outro nem tanto, mas você é mantido, aí você vai ganhando time. E o Lucas Lima é um cara que você tem que dar chance para ele, assim como o Luan no Corinthians, assim como outras peças que eu acho que merecem também um pouco mais de paciência. O Pato eu já desisti, mas tudo bem. Você achou que fez bem o Pato sair de São Paulo? Não estava fazendo nada, é bom para todo mundo. Bom para São Paulo e bom para ele. Vamos falar de São Paulo, então? O clima no São Paulo anda tão quente que o jogo de ontem contra o Sport ficou em segundo plano. Mas a equipe venceu fora de casa e aliviou um pouco a pressão em cima do Fernando Diniz. Com um gol logo aos 5 minutos, Pablo abriu o placar para o São Paulo contra o Sport na Ilha do Retiro, 1-0. O Leão quase empatou aos 17 minutos, quando Thiago Volpi saiu jogando errado e Lucas Venuto acertou a trave. Igor Vinícius recebeu de Daniel Alves e perdeu essa chance cara a cara com Maílson. Ainda no primeiro tempo, Maílson fez boa defesa no chute de Reinaldo. E Volpi também apareceu na cobrança de falta de Sander.
No segundo tempo, o goleiro tricolor fez outra boa defesa e terminou assim no Recife. Sport 0, São Paulo 1. E o Diniz fez um rebuliço no time, né? Mudou tudo. Foi ótimo. Mexeu com zaga, mexeu no meio. Ainda bem que ganhou, porque se tivesse perdido... Funcionou. É assim, quando o cara não quer, o outro quer. E o pior, entre aspas, o São Paulo tem uma zaga muito boa. Eu gosto do Bruno Alves. E do Arboleda. Igual do Arboleda. Só que a zaga de hoje jogou muito melhor. Esse menino Diego Costa é bom demais e o Léo Pelé jogou muito bem. Mesmo improvisado, que nem é zagueiro de origem. Mas quantos já não fizeram esse caminho, né? Lá atrás o Rubens Minelli, que era brilhante, tirou o Bezerra de lá, colocou na quarta zaga. O Thiago agora fez com o Avelar. Você cansa de ver esse tipo de jogada, o lateral saindo pro meio e o Léo Pelé foi muito bem. Já tinha jogado bem contra o Bahia no meio de semana. Então, se alguém não quer, o outro quer, velho. Eu acho assim, o Fernando ele tem que fazer alguma coisa e está fazendo. E deu certo, e funcionou. E aí tem todo esse questionamento em cima do Fernando Diniz. Aí você vê, o futebol, as pessoas analisam só pelo resultado e pega lá o aproveitamento dele em Campeonato Brasileiro, que é baixo, aquela coisa toda. Mas o que o time produz em campo? Quantas vezes finaliza? Né? Ontem nem teve tanto... do São Paulo é de 55%. Pois é, então, não digo, mas a campanha dele como técnico, como Fluminense, Sim, mas aí é sacanagem. Porque quando se fala do Thiago Nunes, não se fala da campanha dele no Atlético. Então, é sempre para baixo. Pois é. Se é para juntar, o que eu acho injusto, aí você pega Thiago Volpe e fala, foi o melhor treinador que eu já trabalhei. Thiago Daniel Volpe Alves. Não, Thiago Nunes. Não, Thiago Volpe. O goleiro? Se referindo ao Diniz. Aí Daniel Alves, melhor treinador com quem eu já trabalhei. Tanta gente falando tão bem. Fernando Diniz, entendi. E aí? Sabe? Então, deixa o cara trabalhar. Mas o São Paulo, pelo menos até agora, que é até uma coisa que surpreende, tem segurado a bronca. Tem, claro São Paulo que tem. Isso é meritório. O São Paulo, ele viu que ficar mandando o cara embora não toda funciona. hora, não funciona. Ele está 10 anos na fila por causa de fazer isso. E o pessoal tem segurado. O Raí está segurando, o Leco não está se metendo, está segurando também. Ou seja, tem um negócio de pressão que é super desmedido no futebol brasileiro, que é um negócio assim, ganhou é ótimo, perdeu é péssimo. O Luxemburgo, depois de uma semana que ele foi campeão paulista, no top fora Luxemburgo. Não dá para você levar isso a sério, entendeu? Se você quer fazer uma coisa séria, você não pode querer desse jeito. Bom, e os bastidores do São Paulo, hein? O bicho está pegando, como a gente adiantou na enquete, uma confusão danada entre Fernando Diniz e Wagner Ribeiro, empresário do Igor Gomes. E o Thiago Salazar chega lá da nossa redação para explicar tudo isso para nós. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Pois é, o São Paulo venceu, mas o clima nos bastidores não melhorou nem um pouco. Muito pelo contrário. A decisão do técnico Fernando Diniz em trocar 4 jogadores que vinham atuando como titulares incomodou Wagner Ribeiro, empresário de Igor Gomes, um dos jogadores que perdeu espaço com essas trocas. Em uma rede social, Wagner Ribeiro chegou a acusar o Fernando Diniz de prejudicar o jogador por escalá-lo numa posição errada, segundo o próprio empresário, e o treinador não deixou barato. O que me interessa é a minha relação com o Igor Gomes, que eu sei muito bem não misturar. Eu acho que o Igor não tem nada a ver com o seu empresário. E eu tenho absoluta certeza que eu faço mais pelo Igor e já fiz do que o seu empresário. Certeza absoluta. Pois é, a declaração do Fernando Diniz não demorou para repercutir e ontem mesmo o Wagner Ribeiro entrou ao vivo com a gente no Mesa Redonda. Dá uma olhada. Ele fala que fez mais pelo Igor Gomes do que você. O que você pensa disso? O que ele fez? O garoto está conosco já há muitos anos. Nós levamos ele para o São Paulo, lá para Cotia. O Fernando Diniz nem imaginava um dia trabalhar no São Paulo. Mas o Fernando Diniz não tem a cara do São Paulo. Ele é um treinador para clube pequeno. Veja, por 3 vezes ele já treinou clubes que caíram. Isso me preocupa muito. Bom, para o torcedor do São Paulo, pelo menos o time voltou a vencer, ganhou do Sport fora de casa e agora a concentração é toda no clássico contra o Corinthians, domingo no Morumbi. Até lá, semana livre para o São Paulo colocar a cabeça no lugar e ajustar o que precisa ajustar dentro de campo. Michele. Valeu, Salazar. E aí, essa repercussão, ontem o Mesa Redonda, aliás, deu uma repercussão danada, né? Todo mundo comentando. Assim, o empresário é uma figura viva no futebol, porque os clubes largaram completamente a captação de jogadores.
Largaram porque é mais fácil o empresário fazer todo o trabalho, depois dar uma grana por fora para algum diretor, então os caras largaram tudo. Tanto que normalmente os empresários é que ganham fortunas quando as negociações são feitas. Culpa dos clubes. O empresário faz o trabalho dele. Eles fazem, ajudam pessoas, como ele falou, o Igor está lá há 11 anos. Realmente os empresários ajudam os jogadores. Aquilo que o clube deveria fazer, quem faz são os empresários. O que não pode é o clube acatar esse tipo de coisa. Agora, o Wagner se manifestar, está tudo certo. Sabe, ele se sentiu atingido por alguma razão. Eu acho que todo mundo tem direito de manifestar. Agora, o São Paulo ficou na dele. Agora, se o São Paulo demite o Fernando, ou qualquer um que seja, porque um empresário pressionou, aí a coisa é pequena demais. Mas a manifestação é livre, cada um vai falar o que quiser. Eu até concordo com você que a manifestação é livre e tal, mas eu discordo de você, Flávio. Não cabe, não é profissional. O papel do empresário qual é? Cuidar da carreira do jogador. Então, negociar com o São Paulo, um reajuste de salário, negociar com outro clube, uma transferência. Cornetar quando tiram do time. Não, isso é errado. Não faz parte, isso não é profissional, porque na verdade não, mas ele pode prejudicar o jogador. Também acho. Não é papel do empresário. O empresário qual é o papel dele? Representar o atleta nos interesses econômicos e federativos. A escalação é do treinador. Em tese, você está certo. Mas na prática não é assim que funciona. Sim, mas está errado. Os clubes, eles aceitam essas pressões. E aí, de novo, estou falando, o São Paulo não está aceitando o que eu acho ótimo. Bem. Agora, o cara pode falar. Pra gente, sim, até pra gente é até bom, porque tem a polêmica, tem a repercussão, mas eu não acho profissional. A ingerência, veja bem, quem escala o jogador é o treinador. E o treinador deve ter as razões para escalar de um jeito, de outro, pronto. Não é uma coisa para você ficar publicamente criticando o treinador porque não escalou de um jeito, de outro. Até porque pode nem ser a sensação e a impressão do próprio Igor Gomes. Quando o empresário, que é representante dele, se manifesta contra o treinador, passa a imagem de que quem está descontente é o jogador. É verdade. E não necessariamente. Isso pode acontecer. Então, se ele se preocupa tanto com o jogador, é mais uma razão para ele ficar calado. Só tem uma coisa. Aconteceu isso Celso, no Pedrinho, não foi? Sim, claro. No mundo do futebol, não é assim que funciona. Normalmente os caras vão lá, cornetam com dirigentes que muitas vezes até para mandar o treinador embora. Estão no esquema do empresário, levaram dinheiro para colocar jogador. Não me parece ser o caso aqui, né? Não é isso que eu estou falando, mas está cheio disso. Empresário que tem esquema lá, empresta dinheiro para clube, dá dinheiro para dirigente. Isso é a coisa mais normal dentro do futebol, infelizmente. E essas pressões, elas costumam valer, costumam funcionar. A verdade é que o Igor Gomes saiu do time porque ele não está jogando absolutamente nada. Muito mal. Ele e o Lisieiro, os dois estavam atravancando o meio-campo de São Paulo. Tanto que só a saída dos dois já melhorou o time de São Paulo. Essa é a realidade. Os dois são péssimos. Não, pelo contrário, até tiveram um bom começo. Mas pararam de uma maneira absurda, estavam atrapalhando o time. Fernando Diniz acertou em cheio de tirar os dois do time. Olha, o Corinthians não jogou pelo Brasileirão nesse fim de semana, compromisso mesmo só na quarta-feira contra o Fortaleza. Mas fora de campo, a novela dos naming rights está dando o que falar. Jonas Campos, direto do Parque São Jorge, conta essa história pra gente. Boa noite, Jonas. Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Celso, ao Flávio, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Pois é, Michele, estava até pensando aqui, já são 6 anos da inauguração da Arena Corinthians e até hoje essa discussão envolvendo a venda dos direitos do nome do estádio corintiano, o famoso name rights, é discutida, né? A novela continua, mas agora com negociações encaminhadas. Isso é fato, a diretoria corintiana não nega que as coisas estão caminhando, mas, é claro, mantém em sigilo o nome da empresa que pode estar envolvida nessa negociação e o tempo de contrato. Essa diretoria do Corinthians até recentemente manifestou, diz que o ideal para essa negociação era algo que girasse em torno dos 400 milhões de reais por cerca de 20 anos. A coisa deve ser fechada num valor inferior a isso, mas é claro que qualquer valor nesse momento é fundamental para ajudar o Corinthians a abater essa dívida da Arena. O Andrés Sanches voltou à presidência no atual mandato justamente para resolver essa pendência, é uma missão do Andrés, ele já deixou isso bastante claro e agora muitas especulações em torno de qual será a empresa que pode comprar aí os name rights da Arena de Itaquera. O Andrés ontem, pelo Twitter do presidente corintiano, soltou a seguinte frase aí para esfriar um pouco os ânimos, né, de muitas especulações que estão rolando. Estamos bem perto, já vem,
mas nunca esteve na camisa do Timão, dando a entender que essa empresa nunca foi uma patrocinadora do Corinthians. Mas aí temos uma informação no site gazetesportiva.com, uma grande apuração do repórter Thiago Salazar, dizendo que o Corinthians está bem próximo de fechar com a Magazine Luiza, do ramo do varejo de eletrônicos e móveis. Vale lembrar que a Magazine Luiza já patrocinou o Corinthians de maneira pontual naquela campanha da Libertadores de 2012 e a coisa está próxima, segundo essa apuração do nosso Thiago Salazar no site gazetaesportiva.com. O anúncio, isso também já é uma tendência pelo que a gente vem apurando aqui no clube. Esse anúncio da venda dos name rights deve acontecer ou no aniversário do Corinthians, no dia 1º de setembro, ou no fim do mandato do Andrés, lembrando que teremos eleições para presidente no mês de novembro. É uma longa novela, como eu disse, Michele, 6 anos já de Arena de Itaquera, mas ao que tudo indica, ela está perto do fim. Finalmente, está chegando aí a resposta dos name rights, Mi. Legal, Jonas. Olha, e o Jonas falou da matéria exclusiva do Thiago Salazar sobre a Arena, então vamos falar com ele outra vez lá da nossa redação para entender direitinho essa negociação e, né, como que ele teve acesso a este nome. E qual que seria o nome, Salazar? Seria o quê? Arena Magazine Luiza Corinthians? Conta pra gente essa história. Magalu? Salazar, tá no ar. Oi, Michele, desculpa, mas o retorno aqui não estava recebendo retorno. Mas é o seguinte, Michele, Arena Magalu, calma, não é isso ainda. A informação que eu recebi hoje é que o Corinthians está, sim, muito perto de concretizar um acordo com a empresa, com a Magazine Luiza. Isso não quer dizer que vai ser Magalu, por quê? Porque a Magazine Luiza, ela detém outras empresas, como por exemplo a Netshoes, entre outras empresas conhecidas do público em geral. Então a gente não sabe se vai ser, é importante deixar claro, o contrato não está assinado e eles estão conversando, estão muito perto de um acordo, essa é a notícia de hoje, e a empresa que está mais perto de fechar esse contrato com o Corinthians para ficar com o nome da Arena é sim a Magazine Luiza. Mas se vai ser Magalu, a gente não sabe, se vai ser Netshoes, a gente não sabe, se esse nome pode ir para um concurso, como é muito comum, para os torcedores votarem também, isso também pode acontecer. A informação é essa. Está muito perto de acontecer, Michele. Eles ainda estão acertando valores, tempo de contrato, tudo isso ainda são detalhes que faltam, mas está muito perto de acontecer. Ah, mas o André Sanches quer anunciar dia 1º de setembro? Calma. Tem mais. O Corinthians também tem uma parte com o Odebrecht para acertar e tem um acordo com a Caixa para fazer. A intenção do André Sanches é anunciar o pacote completo. É resolver a situação da Arena Corinthians em todos os seus aspectos. E aí, isso aí, Michele, pode ser que demore até novembro, quando termina o mandato dele. Ah, legal, ele resolver tudo. Eu só queria saber uma coisa, Salazar. Tem uma estimativa de valor? Eu vou repetir aqui porque ele tem que aumenta o som ali para o Salazar. Salazar, você tem uma estimativa de valor? Não, não estou te ouvindo, Michele. Daqui a pouquinho ele volta. Daqui a pouquinho ele volta e fala, porque não é um negócio assim, 400 milhões, né? Uns preços assim. Então depois o Salazar fala pra gente mais ou menos se temos uma ideia de valor. Celso, o que você acha disso tudo? Legal o André está querendo resolver isso tudo, hein? É uma maneira, ele teve um mandato dele tão questionado por várias razões. De repente ele teve por dívida. Então, se resolver, mas aí ele terminar o mandato, apresentando o name rights, que ele sempre falou sobre isso desde a Copa do Mundo de 2014. O acerto com a Caixa e o acerto também com o Odebrecht, ele deixa o Corinthians praticamente zerado e sabe, para seguir a vida de uma maneira mais confortável. Essa parada, né? O Odebrecht, o Corinthians está inclusive processando, porque por causa Sim, mas de repente você faz um acordo. Você sai por cima, né? Sai por cima. Ele sai organizando tudo. Então agora o Salazar está escutando a gente. Salazar, eu queria perguntar para você, se você tá ouvindo? Não está ouvindo? Se ele tem ideia, se você tem ideia de quanto que é esse valor. Ele não está ouvindo? Vamos por... Sim, Michele, tem sim. A intenção do André Sanches sempre foi fechar em 400 milhões. É muito difícil que chegue a esse valor. Eu tenho a informação
de que fica ali entre 320 e 350, mas isso, Michele, vai depender do tempo de contrato. 20 anos de contrato é um valor, 30 anos de contrato é outro valor. É esse detalhezinho, que não é um detalhezinho, né? É extremamente importante, mas é essa questão de ajuste, de quanto tempo vai influenciar no valor, e é isso que eles ainda estão acertando. Mas a informação estão muito perto de chegar a um consenso sobre isso. Já há intenção declarada da Magazine Luiza, as conversas estão bem adiantadas. E aí, só para explicar, as 3 frentes são o seguinte: a Odebrecht tinha 2 dívidas com o Corinthians, a da construção e a da investimentos. A da construção já foi quitada. O Corinthians usou os CIDs, chegou a um acordo com eles, está quitada. E a da investimentos é aquela que foi para a recuperação judicial. Como a Odebrecht não tem muita expectativa de receber quase 1 bilhão que ela teria para receber do Corinthians, que tem só a receita do clube dos jogos para pagar, o que acontece? Ela pode tirar essa dívida, né, entrar com essa dívida na recuperação judicial, o Corinthians se livraria das 2 dívidas com a Odebrecht e aí negociaria com a Caixa, que já está negociando, para fazer um acordo sobre aquele empréstimo do BNDES para construir o estádio para a Copa do Mundo. Hoje, essa dívida aí do Corinthians com a Caixa, ela era avaliada em 580 milhões, o Corinthians já pagou boa parte, 175. Então, se a gente imaginar, se o Corinthians vende esse naming rights por 350, 320 milhões, ele praticamente resolve a questão da Arena Corinthians para ele e passa a poder voltar a usar a receita. Tudo que a Arena Corinthians dá de receita, o Corinthians passaria a poder voltar a usar para o seu caixa, para o clube, e não para pagar a Arena. E aí? É uma receita da qual você não pode abrir mão. Se o Corinthians faz, em média, 2,5 milhões, 3 milhões por jogo. Se você tem um jogo por semana... 4 jogos, né? Por mês, um jogo por semana. Entre 8 e 10 milhões. 10 milhões por mês de bilheteria. É. Então, 10 milhões por mês de bilheteria, no final do ano você tem aí um faturamento de 120 milhões. Certo? 120 milhões. Bom dinheiro. Fora o que já vai receber dos naming rights. A folha de pagamento, quando o diretor financeiro do Corinthians entrou aqui no programa, ele falou que é de 18 milhões. Então, você já tem mais só com bilheteria você já praticamente... Só com bilheteria, tem venda de jogador, aquela coisa toda. Então, o encaminhamento está perfeito, foi tudo colocado aí, né? Eu jamais discuto com repórter. Repórter, eu respeito completamente. Eu tinha outro nome, mas eu vou ficar com a informação do Salazar, porque ele é repórter. Repórter é repórter. Não é? Todos nós somos um pouco repórter, mas aquele que fica em cima... Mas qual o nome que você tinha? O que eu tinha é Hipermarcas. O Chico que é um Lang, outro grupo. O Chico Lang hoje mandou no grupo. Ele queria até que a nossa enquete fosse qual vai ser o patrocinador do Corinthians. E acho que um dos que ele mandou foi aqui. Não, ele mandou de uma farmácia, essa aqui, né? Aí ele mandou a Amazon, mandou vários. Mas não, essa Hipermarcas ele não mandou, não. Não mandou. Mas eu sempre fico com a informação do repórter. Sempre. O repórter, ele fica em cima... E o que é essa empresa? Nossa senhora, ela é dona de um monte de coisas, né? De tudo. Ela é uma das maiores empresas do mundo. A quarta ou quinta empresa do mundo, a empresa brasileira. E se você considerar que a gente está num período de pandemia, recessão econômica, as pessoas botando o pé no freio, você conseguir fechar um acordo de naming rights tão alto, acima dos 300 milhões de reais... Olha... Não, é para dar erguei as mãos... É para tirar o chapéu e dar glória a Deus, é verdade. Porque não está fácil. Não está fácil, até pelo momento que nós vivemos. Agora, Magazine Luiza cresceu muito com a pandemia, com as vendas online. Teria capacidade de fazer isso. Hipermarcas, sem dúvida, porque é gigantesco. É a Neoquímica que ela chegou a funcionar lá no tempo do... Mas ela tem tantas marcas, é mais a marca de remédio, que ela poderia usar trocentos nomes. Quem tinha uma base sólida de coisas online já construída, surfou, deu uma surfada agora. Mas quem não tinha, né? Dona Luiza Trajano é fera, né? Ela é demais. Nossa Dona Luiza Trajano, a nossa convidada aqui do Mesa Redonda, quando quiser. Podia colocar a Arena Luiza Trajano. E você sabe que... Seria legal, não seria? Eu adoraria. Você sabe quando eu estava começando a carreira... Tinha uma palestra dela que eu fiquei assim... Eu estava começando a carreira como radialista, isso 30 anos atrás, e lá em Ribeirão Preto, e era uma loja marcante regionalmente, ali na cidade. Era a loja de Franca, Ribeirão Preto. De repente a marca foi se expandindo. Eu era muito amigo de um sobrinho dela,
o lado mais pobre e tal, né? A gente rodava pelo interior bastante, infelizmente já se foi, querido Wagner. Bom, tem recadinho da galera pelo WhatsApp? Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Aqui é o Tom, corintiano da Vila Moraes, e eu acho que o Igor Gomes saiu do time titular por opção do Fernando Diniz. Abraços. Oi, Michele, tudo bem? É a Lourdes de Santo André. Que frio! Olha, a enquete de hoje, eu acho que não. Acho que teve que entrar mesmo. Um beijo, tá? Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. Eu sou a Thaís de Jundiaí. Na minha opinião, não foi por causa do empresário. Beijo, Michele. Tchau. Um beijo, minha linda, pra você. Um beijo pra Jundiaí. Lourdes, dá um abraço. Fecha aqui em mim, dá um abraço, Lourdes. Ai, Lourdes, quando passar a pandemia, vem aqui pra eu te conhecer pessoalmente, pra eu te dar um abraço. Nossa telespectadora tão querida, viu? Igual o Antônio Scott, que também quero conhecer pessoalmente. Ele mandou vídeo semana passada, Antônio Scott. Eu tava aqui com o Garrafa falando há 3 semanas, ele e o Flávio, Antônio Scott desaparecido. Eu falei, gente, Garrafa, será que aconteceu alguma coisa, né? Porque a gente se preocupa com o telespectador. Aí chegou na sexta-feira, ele apareceu. Dei um grito aqui. Não foi dessa vez que o adulto Ney conseguiu reconquistar a taça da Champions League para a tristeza do Flávio Prado. E as especulações já começaram. Fica no PSG? Vai para o Barcelona? Agora, para onde vai a carreira do Neymar? Menino Ney, dessa vez você não levou o caneco. Os brasileiros apoiaram. O pai tá on. O pai tá on invadiu as redes sociais. Mas a taça da Liga dos Campeões foi para a cama de outro. O Bayern venceu por 1-0 e faturou o 6º título da Liga dos Campeões. Foi uma derrota que eu acho que todo mundo viu que o Bayern era um time mais forte mesmo. A temporada do brasileiro foi marcante. Vai para o Barça? Fica em Paris. E agora, após a Champions, será que ele vai pensar apenas no PSG? Messi vai se juntar ao Barça Neymar? Eu acho que está mais possível de ver o Messi no PSG do que ver o Neymar voltar no Barça, né? O que é fato, que a gente viu saindo na imprensa espanhola, é que o Messi quer sim deixar o Barcelona, né? Saiu alguma coisa aqui na França sobre esse possível interesse no Messi, mas por enquanto nada de concreto. Mas ele fez uma Champions histórica. A equipe parisiense chegou a uma final inédita. E muitos diziam que, em caso de vitória, a chance do brasileiro ganhar o prêmio de melhor do mundo era grande. Ele precisava vencer a Champions para ser eleito. Mesmo se o Lewandowski não fez uma grande final e não fez gol, eu acho que a lógica, né, com a tríplice coroa do Bayern de Munique e a chuteira de ouro, a lógica é de dar para ele. Após o jogo, Neymar recebeu e agradeceu o carinho dos fãs e de muitos famosos. E será que a torcida do Paris Saint-Germain agora está do lado do craque? Com o passar dos jogos, as vaias foram cada vez mais diminuindo e deram lugar aos aplausos. Então houve sim essa retratação, assim, né? O Neymar reconquistou os torcedores. Ontem, apesar da derrota, né, ele foi fair play, ele não exagerou, continuou com essa postura, apesar da derrota. Então, eu espero e acredito que ele vai continuar assim e que ele vai continuar no PSG. Puxa vida, eu torci tanto pra ele ganhar. Sério? É o meu palpite até no Gazeta Esportiva foi que ele ia... Mas teve atuação apagada. Não sei se o primeiro tempo foi bem, o segundo não foi tão discreto. Bem. Mas estava jogando só com o Bayern de Munique, né? 11 jogos, 11 vitórias. 11 vitórias. Como diz Gary Lineker, o futebol é um esporte de 11 de cada lado que a Alemanha sempre ganha. Não tem jeito. Como é que vai ganhar? Como é que você vai? Você chega na frente do gol, tá um Neuer. Exato. Você tem um Neuer que ele faz umas defesas com a perna esticada, com o pé, que são defesas impressionantes. E o que mais me chama a atenção, tem algumas verdades no futebol que elas vão sendo desmistificadas.
A marcação sob pressão só pode ser feita com 15, 20 minutos, porque depois o time cansa e tem que se recuar. Meu Deus do céu, você vê o Bahia fazendo marcação sob pressão aos 40 do segundo tempo, ganhando o jogo por 1-0. O sistema de treinamento mudou, já não existe mais isso. Não, eu sei, mas estou dizendo, tem gente que ainda acredita nisso. Hoje nós fizemos um podcast, o Bola na Fogueira, o Vinícius, o Salazar e o Daniel Avieri, e a gente debateu profundamente essa história do Neymar. Quem quiser é só chegar lá e acompanhar com a gente, né? Tá no Spotify, Bola na Fogueira e também no site Gazeta Esportiva. Maravilha. 45 minutos falando sobre isso. Eu acho assim, o Paris Saint-Germain ainda é inferior ao Bayern. O time está muito ajeitado, muito assentado. O Paris fez o que dava para fazer, pegou um adversário muito forte. O futuro do Neymar pode estar em Paris ou não. Barcelona, do jeito que está, ele não vai, não tem o menor sentido. Brigar para ir para um time que está se desfazendo. O Suárez parece que já não vai ficar. O Koeman não quer o Suárez. O Messi está insatisfeito. O Bartolomeu consegue ser pior do que aquele outro lá que foi até preso. Quer dizer, então, o Neymar pode jogar em qualquer lugar do mundo, qualquer time do mundo. Né? Então, eu acho que, assim, está tudo certo, foi feito o que era possível fazer dentro das limitações que existem. O que eu estava lendo é que, na verdade, existe um interesse do PSG em renovar não só com o Neymar, com o Mbappé. Né? Manter os dois. Sim, talvez. E aí, de repente, se você consegue trazer um Messi... Mas como vai trazer jogar? Com aquele preço dele, que é 1 bilhão? Qatar não tem problema. Qual que é o valor dele? É bom a gente lembrar que a Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo é no Qatar. Então, Mas o Messi é velhinho já. Imagina. Imagina? O Messi, para mim, ainda é o melhor do mundo. Vale 1 bilhão? O Messi, ele não vai ser eleito o melhor do mundo esse ano por causa da campanha do Barcelona. Ele continua sendo, para mim, o melhor jogador do mundo. O problema todo é o quê? Por que existe o PSG? O PSG, na verdade, é o Qatar. É isso aí. Né? Por que o Qatar fez um time? Porque ele é bonzinho? Porque ele gosta da vida esportiva? Não, é porque é uma ditadura horrorosa e eles querem mudar a imagem do mundo fingindo que estão apoiando o projeto. Na verdade, como é que a Copa foi para o Qatar? Comprando votos. Tanto que eles deram aquela... passaram por cima da candidatura natural que era dos Estados Unidos. Aí os americanos meteram o FIFA Gate e botou todo mundo em cana porque eles tinham roubado. Eles tinham roubado na eleição. Esse é o Qatar. E eles fazem dinheiro, uma ditadura, não tem problema nenhum. Dinheiro não é problema. O projeto deles é apagar um pouco da imagem horrorosa que o Qatar tem, graças à maneira como é dirigido, como é uma ditadura familiar, um negócio horroroso. Então, eu não duvido que eles possam botar mais dinheiro, querer mais gente e tal. É que não dá para saber. Os próximos dias serão importantes. O Barcelona hoje é uma furada. Quem está investindo, botando muita grana é a Inter de Milão. Já falaram até na ida do Messi. Então, tem mais gente chegando, botando grana. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ou o City, que é o time do Guardiola, e o Messi poderia ir também. É um grupo forte. Se quiser dar uma passadinha na Ponte Preta, ficar esperando, enquanto isso, a gente será muito bem recebido. Né? Olha, a gente vai voltar com o José Paes, que é Neymarzete. Esse é fã do Neymar. Ele está lá na academia de futebol e mesmo com o jogo marcado só para o final de semana, o Palmeiras já está de olho na partida, né, José Paes? É isso mesmo, Mil. O Palmeiras já está de olho nessa partida contra o Bahia às 7 horas da noite no próximo sábado. Como você bem disse, o Palmeiras não joga nesse meio de semana. Hoje os jogadores tiveram uma folga geral, apenas alguns atletas vieram aqui até a academia de futebol para melhorarem as suas respectivas formas físicas, casos do Felipe Melo, do Gabriel Veron, do Matias Vinha. Esses 3 jogadores, inclusive, devem estar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para essa partida lá na Boa Terra. O Felipe Melo praticamente recuperado de um problema na coxa, o Veron em transição física, poderia até ter ficado no banco contra o Santos, mas a comissão técnica deu uma seguradinha nele. O Matias Vinha, que a gente ainda não sabe, ele está com um problema no quadril, pode ser que jogue, pode ser que não jogue contra o Bahia lá em Pituaçu às 7 horas da noite no próximo sábado. Uma notícia muito triste em relação ao Marcos Rocha. Ele foi substituído no segundo tempo na partida contra o Santos, no último domingo, teve uma lesão na coxa direita, fez exames médicos hoje, uma lesão mais grave foi constatada no músculo posterior da coxa direita dele, e ele deve ficar aí então 3 semanas fora, 3 semanas no estaleiro, desfalcando o Palmeiras. Uma última informação rapidinho, Michele, em relação ao aluguel lá do Morumbi, do estádio Cícero Pompeu de Toledo, para a partida entre Palmeiras e Santos. O aluguel que foi pago pelo Palmeiras porque o Allianz Parque estava sendo usado aí para um evento da Champions League. O Palmeiras pagou R$130 mil
pelo aluguel do estádio do Morumbi e teve um prejuízo aí de quase R$175 mil com esse aluguel do estádio São Paulino. Volto com você, Michele. Valeu, José Paes. Olha, só dando uma informação aqui que chega pra gente da nossa redação Gazeta Esportiva, do site. Justiça Paraguaia liberta Ronaldinho e irmão após mais de 5 meses de prisão. Então foram 171 dias de prisão, 140 deles num quarto de hotel de 4 estrelas lá no centro de Assunção. Que era a prisão domiciliar, né? Nossa. Enfim, boa notícia para eles, que eles consigam se resolver e não, né, cometer o mesmo erro novamente, né, de tentar entrar num país com um documento falso que tenha servido a lição. Caro pra caramba esse passaportezinho. Ô, louco! Já pensou que eles devem ter aqui? Foi uma festa. Uma festa. A gente volta agora com o Jonas Campos, ao vivo do Parque São Jorge. O Corinthians entra em campo nessa quarta. Jonas, possivelmente com novidades, é isso? Pois é, Michele, é isso mesmo. Corinthians com possíveis novidades para fechar aí a 5ª rodada do Brasileirão contra o Fortaleza nesta quarta na Arena de Itaquera. Uma das novidades pode ser o Matheus Vital, né, que ficou fora contra o Coritiba porque estava com amidalite, já voltou a treinar normalmente, fica à disposição. E a outra novidade, se aparecer no bid, é o cara que assinou o contrato hoje com o Corinthians, finalmente, Rômulo Otero, jogador do Timão, né, emprestado aí do Atlético Mineiro por 1 ano, até o meio do ano que vem. Um empréstimo que o Corinthians não paga nada na transferência, vai apenas arcar com os salários do jogador e já tem um gatilho de compra para no fim do contrato de empréstimo no meio do ano que vem, o Corinthians já tem prioridade na compra desse jogador. Primeiro venezuelano a vestir a camisa do Corinthians, já disse que sempre quis jogar no Timão e amanhã terá entrevista coletiva de apresentação do Rômulo Otero. Como eu disse, aparecendo no bid, já pode ficar à disposição do técnico Thiago Nunes e ajudar a reforçar esse setor ofensivo do Corinthians, jogador que se destaca muito pelas bolas paradas. Rômulo Otero na área, amanhã a apresentação e quarta-feira Corinthians fechando a 5ª rodada do Brasileirão contra o Fortaleza na Arena de Itaquera, ou seria Arena Magalu, Michele. Estamos também acompanhando especulações sobre os name rights. Coringão não jogou no fim de semana, mas o noticiário segue quente, Mi. Volto com vocês. Segue quente. Aliás, Jonas, Otero está no bid, hein? Já está no bid, informação quentinha. Pode jogar amanhã, então, pelo Corinthians já. Quarta-feira. Quarta-feira. Pra mim já é Hoje terça, é segunda, porque eu sou uma hein? mulher à frente do meu tempo, entendeu? O Otero, eu acho uma belíssima contratação do Corinthians. Eu não vejo ele com esse potencial ofensivo, tirando o fato dele chutar muito bem na bola e ser muito bom na bola parada. Os tiros do Otero sempre me chamaram a atenção quando narrei jogos do Atlético Mineiro contra Palmeiras, contra o próprio Corinthians, sempre chutou muito bem na bola. Ele é um jogador que pode atuar pelos lados do campo, mas ele não tem, Flávio, a velocidade que um cara que joga pelo lado precisa ter. Então ele é um jogador que, tudo bem, pode atuar pelo lado, mas ele não vai suprir a deficiência do Thiago de ter um jogador de velocidade. Não, acho que não. Né? O peso dele está justamente na capacidade de tocar a bola e tratar bem a bola, e a bola parada especialmente. Ele chuta forte. E chuta forte no gol, pelo menos ele é meio fominha, falam, bastante. Né? Chuta muito no gol, esse é o grande problema dele. Não é um jogador de velocidade mesmo. Vamos ver como é que o Thiago vai usá-lo. Vai resolver muito jogo pro Corinthians e vão xingá-lo muito porque ele não tocou a bola pro cara que tá do lado. As duas coisas vão acontecer. Mas, sinceramente, eu prefiro o cara fominha do que um cara que tem medo de chutar no gol. É que ele é muito confiante no tiro dele. É isso aí, né? E o chute dele é muito... A gente tá mostrando aí. E é uma coisa, é uma bomba atômica. A bola, sabe, guardada as devidas proporções, me lembra Nelinho, Pepe, Roberto Carlos. Gol de falta do Dunga. E que a bola faz uma curva absurda. É de branco, é branco, não é Dunga, é branco. Eu vou parafrasear você, Flávio, embora você não tenha dito isso aí agora. É de uma ignorância. Ele chuta feito um cavalo, né? Bom, pessoal, o resultado da enquete, a gente perguntou se você acha que o Igor Gomes foi sacado do time titular do São Paulo por causa das declarações do empresário. A maioria respondeu que sim. 57% dos votos, olha só. Bom, vamos ver o desenrolar dessa novela. Acabou, pessoal. Amanhã nós estamos de volta com mais Gazeta Esportiva. Tchau, Flávio. Tchau, Celso. Tchau, tchau. Beijo, tchau, galera. Tchau. Até amanhã. Tchau.